Bom dia, meus queridos clientes e amigas aí da internet, né? Meus clientinhos, enfim, todos os meus amigos, pessoal da igreja. Eu hoje gostaria de chamar a atenção para uma situação que está acontecendo no mundo todo e que a gente vê a grande mídia calada, sem falar nada. São os massacres de cristãos perpetrados na África, em especial lá na Nigéria, e em Índia e em outros países, né? Paquistão e outros países de preponderância islâmica. Principalmente esse grupo xiita, né? Ocorre também com os sunitas, mas principalmente com os xiitas. Mas o fato é que Irã, Iraque, né, Egito e esses demais países de teocracia islâmica, ser cristão é um grande risco. Risco de ser preso, ser torturado, ser morto, decapitado. Não são poucas as cenas que a gente consegue colher na internet de cristãos sendo degolados, recebendo tiros na cabeça, sendo enterrados vivos, inclusive, né? Com igrejas sendo queimadas, destruídas. A ausência de liberdade religiosa e a perseguição é visível. Mas agora na Nigéria nós estamos vendo aí assassinatos todos os dias, igrejas sendo queimadas. Enfim, aonde fica aí a questão dos direitos humanos, aonde fica aí a questão da liberdade de fé, né? Aonde fica aí o respeito à pessoa humana? É impressionante que organismos que se dizem defensores dos direitos humanos e da liberdade, da fraternidade, da justiça, do amor, da união entre os povos, fiquem calados diante de tanta atrocidade. E choca mais ainda ver líderes religiosos cristãos em países onde ainda há liberdade de se expressar como cristãos e como líderes, praticamente não abordam essa questão. E vamos fazer um raciocínio de empatia e de honestidade intelectual. Mesmo que não fossem cristãos, como eu e vocês somos, né? Mas qualquer religião, desde que não sejam religiões que promovam a devassidão e o assassinato, né? Porque aí deixa de ser religião para ser seita devastadora, né? Podemos imaginar alguma forma de religião onde haja antropofagia, né? Canibalismo, onde o assassinato para fazer sacrifícios humanos ocorra. Acho que ainda não ocorre, ou não ocorre mais no mundo, mas ou ocorre em situações excepcionais. Mas tirando essas seitas onde a violência, o ódio é praticado, ora, a liberdade, né, de ser cristão ou de ser hinduísta, brahmanista, vedantista, budista e, enfim, islâmico, isso é a liberdade de religião. E essas religiões não devem interferir com o Estado, nem deixarem-se serem interferidas e comandadas pelo Estado. Porque em muitos países nós vamos ver isso, né? O Estado
entrando e se infiltrando dentro das igrejas, tanto cristãs quanto as demais, para impor regras, ordens e até teologias e se colocar no lugar de Deus, né? Então a gente vai ver isso também, né? Aqui no Brasil, agora no período eleitoral, a gente vai ver uma opção de gente que nunca entrou numa igreja, entrando na igreja, se fazendo passar por cristão, para ganhar voto, da mesma maneira entrando num terreiro de umbanda, quimbanda, candomblé, se fazendo passar por adepto ou por apoiador dessas religiões, somente para conseguir votos dos seus filiados, dos seus adeptos. Isso é manipulação, cara, isso é perverso, né? Acaba as eleições, conseguiu os votos, se elegeu, acabou. Não tem mais nada de cristão, mais nada de umbandista, não tem mais nada de candomblecista, não tem mais nada de coisa nenhuma. São leis para beneficiarem seus próprios umbigos, né, seus ventres, satisfazerem seus ventres e sua fome de poder. Isso a gente está vendo aqui no Brasil. Mas o pior são esses assassinatos, são essas mortes, essas degolações, gente pendurada, enforcada em guindastes, né? Gente queimadas vivas, enterradas ainda com sopro de vida, com tiro no peito, tiro na cabeça, mas muitas vezes ainda vivos, né? Igrejas sendo queimadas. Isso não é possível, gente, que o mundo fique calado diante de uma situação dessa. Não é possível, isso é uma vergonha, é uma situação seríssima. E cadê a Organização Mundial de Saúde, cadê a ONU, né? Cadê a Unesco, cadê as ONGs internacionais, né? Que se dizem hastear a bandeira dos direitos humanos, né, com relação a isso. Nada, né? A mídia, a grande mídia, você não vê publicado nos grandes jornais, nas grandes revistas, né? Você não vê publicado em lugar nenhum todos esses problemas. Quando você abre o site Portas Abertas, você vê a quantidade de assassinatos por ano, né? No caso aí de cristãos. Gente, onde é que está a tolerância em relação à livre escolha de fé? O que o Estado deve reprimir são situações onde se criam organizações cuja finalidade é produzir maldade. Terrorismo, por exemplo, independente de qualquer bandeira, independente de estar ou não associado ao tráfico de drogas, mas o tráfico de drogas é um grande financiador de tudo que é errado, né? De todas as formas de crime. O tráfico de drogas não fica só no tráfico de drogas, é muito dinheiro, passa a entrar o tráfico de armas, passa a entrar o tráfico também de drogas sintéticas, passa a entrar o contrabando de produtos de todas as sortes e passa a entrar a promiscuidade, não é? A venda de órgãos, sequestro de crianças e casas de serviços sexuais, né? E tudo isso entra num bojo só, né? Financiam guerras para vender armas, financiam, né, e vendem drogas para destruir a estrutura de um país, para poder invadir e dominar e tomar um governo. Essas articulações, elas existem, gente. Elas estão presentes. Esse maquiavelismo é real, cara. Seitas que invocam e praticam, obviamente, sacrifícios humanos, prisão domiciliar, restrição em comunidades onde a pessoa não pode sair, né? É acorrentada, é presa. Isso aí não são religiões, são seitas
e seitas com viés até terroristas, né, de cárcere privado, de castigos físicos. Essas aí, obviamente, o Estado tem que interferir para salvaguardar a dignidade humana e salvaguardar a dignidade e o resgate da humanidade dos indivíduos que foram escravizados por essas seitas, né? Mas fora isso, a liberdade de religião é uma coisa hoje óbvia no mundo todo, ou deveria ser, né? Então esse meu vídeo fica aí como forma de protesto, como forma de alerta, principalmente para os líderes cristãos, aqueles que ainda podem falar. Aqui no Brasil nós temos muitos líderes midiáticos, inclusive, e muitos líderes de associações de pastores, convenções da denominação, não é? Você tem sínodos, você tem convenções, você tem associações, você tem pessoas que têm presença muito forte, né, junto a um grupo enorme da população, principalmente a religiosa, mas também a população em geral, estão calados, não falam nada. Isso é triste, gente. Então é isso, é para refletir. Um abraço a todos. Jesus os abençoe.